Entenda, meu irmão, aleluia, que não é a situação em que você se encontra, que o seu pecado, ele só te afasta de Deus porque você quer, porque Ele ainda tem promessa e te chama. E aí Deus disse para ele assim: Moisés, diga para o meu povo, eu sou o que sou, e o eu sou te enviou naquele lugar. Tem pessoas que já foram em tudo quanto é gente pedir oração. Tem pessoas que, se brincar, já foi até benzer, esperando alguma coisa acontecer na sua vida, quando na verdade o que precisa é você se encontrar com Ele. Êxodo capítulo de número 2. Eu vou ler alguns versículos aqui. Verso 22, aliás, verso 23, 24 e 25, e depois no 3, vou ler mais 5 versículos no 3 também. Glória a Deus. Quero fazer menção também da vida da minha mãe, que está aqui hoje. Missionário Thelma, seja bem-vinda também. Pastor, vou arrumar a Kombi para buscar ela, para vir para a igreja aqui também, porque vamos trazer ela para estar aqui com os irmãos. Isso. Às vezes fica com medo de vir sozinha, mas vamos arrumar a Kombi, vamos trazer ela para... Isso, a van, né, na verdade, vamos trazer ela aqui para adorarmos ao Senhor juntos. Quantos encontraram Êxodo 2, capítulo 2, verso 23 em diante? Dê um glória a Deus. Aleluias. Diz assim: E aconteceu, depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu ao Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Agora o capítulo de número 3, versos 6, 7 e 8, e o 13 e o 14. 3, verso 6 diz assim: Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Verso 13 e 14. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Amém? Põe sua Bíblia no banco. Se tiver um fundo musical, Mateus Gabriel, pode soltar, tá? Glória a Deus. Quero convidar você a tirar um minutinho de oração para você se assentar. Senhor meu Deus, meu Pai, Deus maravilhoso, nós estamos na Tua presença aqui nessa noite, Pai, mais uma vez para juntos louvarmos e engrandecer ao Teu nome. Deus, estamos entrando aqui no momento da Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, venha derramar sobre a vida do Teu povo as Tuas bênçãos, que o Senhor, ó Pai, venha falar neste lugar, ó Deus. Pai, o Senhor quem sonda, quem conhece os corações, quem sabe, meu Pai, da necessidade do Teu povo, quem sabe, meu Pai, aquilo que eles precisam ouvir do Senhor, ó Deus, venha falar na nossa vida nessa noite. Pai, que diminua eu, mas que a Tua presença venha ser derramada neste lugar, que o Teu Espírito Santo venha tocar nos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode se sentar. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Irmãos, a palavra que nós lemos aqui, em Êxodo, capítulo de número 2, e depois no capítulo de número 3, nós tivemos até uma lição da escola bíblica, se não me engano foi a quarta, ou a sexta, a quarta,
que falou um pouco sobre o nome de Deus e sobre a forma que Ele apresenta para o seu povo. E é esta uma palavra que eu quero trazer para a sua vida nessa noite. Nós podemos ver o povo de Israel aqui em um momento de servidão. Escute, você vai entender. Em um momento passando por dificuldades, em um momento que eles estavam sendo açoitados e assolados pelos egípcios, clamando um socorro de Deus. Todos conhecem a história, mas quando Deus se apresentou a Abraão lá no livro de Gênesis, nós podemos ver Deus dizendo para Abraão assim, ó: Abraão, sai de tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti ali uma grande nação. Uma promessa foi derramada na vida de Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus, saiu da sua terra, foi até uma terra chamada Canaã, que pertencia a esses povos que eu acabei de ler aqui. Os irmãos acompanharam: cananeus, heteus, jebuseus, todos esses povos, e habitou ali, e comprou ali alguns pedaços de terra para morar com a sua família. E a promessa de Deus sobre a vida de Abraão era de dar a ele aquela terra, porque ali faria dele uma grande nação. Eu quero dizer para você que o tempo passou, que os dias passaram, Abraão morreu também Isaac, e já era no tempo de Jacó, o seu neto, neto de Abraão, quando veio uma tremenda seca sobre Israel. E aquela seca fez com que o povo saísse da sua terra e fosse até o Egito para buscar alimentos. Todos conhecem a história, eu quero apenas trazer você para o entendimento dessa mensagem. E o povo deixou o lugar da promessa e foi habitar a uma terra diferente. Foi habitar a uma terra desconhecida e se afastou um pouco da onde Deus queria que o povo estivesse. E aí nós vamos ver que, passado 430 anos, naquele lugar aproximadamente, o povo estava perecendo por servidão no Egito. O povo agora estava em um momento em que eles olhavam para a sua vida e não enxergavam saída. O povo queria sair do Egito. Independentemente de como fosse a circunstância, eles não queriam estar naquele lugar. E o povo olhava para a sua vida e não enxergava saída. Imagine 400 anos em um local diferente da habitação que você está, acostumado com culturas diferentes, com costumes diferentes, com identidades diferentes e participando daquilo. O povo mudou um pouco a sua visão de como era Deus. Imagine você sendo escravizado numa terra chamada Egito, e os egípcios olhando para você e falando assim: sabe por que você está aqui? Porque os nossos deuses são maiores do que o seu Deus. Porque os nossos deuses entregaram vocês em nossas mãos, e nós vamos ficar com vocês aqui até quando nos for lícito colocar vocês nesse lugar. Imagine passando por dias assim. Imagine o povo olhando para um futuro, querendo sair do Egito, mas não encontrando como sair daquele lugar. E aí a promessa começa a morrer, pastor. E aí aquele desejo, aquela certeza começa a se esvair das pessoas. Vai entrando desânimo, vai entrando tudo no coração, e nós começamos a afastar um pouco do propósito que Ele tem para nós. Talvez você está ouvindo eu falar aqui hoje, e a sua vida está da mesma forma. Não era para ter tomado esse rumo que está hoje. Se você soubesse os caminhos que tem passado, que iria passar, você não tinha pegado eles para andar. Mas Deus manda te dizer que a promessa que Ele fez para você ainda está de pé, e ainda tem solução para a sua vida. Esse povo agora oprimido, afadigado, sem esperança. E aí a palavra diz que após a morte do faraó do Egito, aquele povo reacendeu um pouquinho de chama no seu coração, falando: talvez seja a hora de sair deste lugar. E aí a palavra do Senhor diz que eles levantaram um clamor sobre aquela nação. Quem sabe o povo de Israel olhava para Deus, olhava para os céus e dizia assim: ó, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro.
o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eles olhavam para a sua aflição agora, e às vezes sem palavra. A palavra de Deus diz que com gemidos, com ânsia, com força, eles se entregavam e falavam: misericórdia, Deus. E aí Deus olhou para aquele povo, se moveu de compaixão, e a palavra diz que Deus conheceu o seu povo. Mas Deus se esquece da promessa que faz? Não. Quando Deus falou com você, Ele se esqueceu de quem você era? Não. Às vezes sou eu e você que, pelos momentos de aflições que estamos passando, temos distanciado tanto dEle, e está faltando clamar um pouquinho, está faltando orar um pouquinho, está faltando buscar mais um pouquinho, para Ele se levantar e mais uma vez lembrar da promessa que fez sobre a sua vida. Deus ainda tem promessa para o seu povo, aleluia. E aí Deus se levantou. Imagina Deus falando assim: eu tenho que dar um jeito de tirar esse povo daqui. Eu prometi para Abraão, para Isaac e Jacó, não é o lugar deles no Egito, o lugar deles é na terra que eu dei para Abraão. E aí ele, olhando para a terra, encontrou um senhor de 80 anos de idade, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, sobre algumas colinas, alguns montes. E no meio daquele monte, a palavra do Senhor diz que Moisés estava naquele lugar, e veio ali um fogo, e ele começou a queimar a sarça, mas ela não se consumia. E aí Moisés olhou um pouco assustado para aquilo e curioso com o que estava acontecendo naquele lugar. Imagina um homem, 80 anos de idade. Eu queria aposentar se fosse assim. Eu já queria estar tranquilo, descansado, pescando, curtindo com a minha família, com os meus filhos. Mas Deus olhou para aquele homem que foi criado no Egito, mas era um hebreu de nascimento, que fugiu daquele lugar acusado de homicídio, um homem que foi escorraçado daquela terra porque seria preso ou morto, e viu nele capacidade de cumprir através dele a promessa que ele fez para o seu povo. Entenda, meu irmão, aleluia, que não é a situação em que você se encontra, que o seu pecado, ele só te afasta de Deus porque você quer, porque Ele ainda tem promessa e te chama. Lembra quando Ele te falou que seria um cantor, e aí o tempo foi passando e não acontecia nada? Que seria um pregador, um líder, alguém que ia falar da palavra dele nesse lugar, e o tempo foi passando e nada aconteceu na sua vida, e você foi desanimando. Ele hoje olha para você e fala assim: eu estou te chamando mais uma vez, porque eu quero usar a sua vida. Deus ainda tem propósito para o teu povo. Aleluia, Deus. E aí Moisés viu a sarça queimando, chegou até perto dela para olhar ali o que estava acontecendo, e uma voz bradou e disse: Moisés, Moisés. Assustado ele olhou, e ele disse assim: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que pisa é santo. Moisés tirou as sandálias, guardou, chegou um pouco mais perto. Eu vou dizer para vocês como eu imagino essa cena. Deus, naquele fogo que não consumia a sarça, disse assim: prazer, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Muito prazer. Já ouviste falar de mim, mas não me conhece ainda. Eu tenho uma tarefa para você. Levanta e vai até a terra do Egito para libertar o meu povo, porque eu ouvi o clamor deles naquele lugar. Levanta e vai fazer o que eu te mandei. E Moisés olhou para ele e falou assim:
quem sou eu, Deus, para ir até a terra do Egito, para libertar o teu povo daquele lugar? E Deus disse a ele assim, ó: não temas, porque eu serei contigo. Não temas, Moisés, porque eu serei contigo. E lembra que eu disse que Moisés foi um homem criado no Egito e era um hebreu? Quem é criado no Egito se acostuma com os costumes do Egito. Quem é criado no mundo se acostuma com os costumes do mundo. E Moisés estava acostumado, pastor Gils, a ter um Deus para tudo. Um Deus para o sol, um Deus para a plantação, um Deus para a fertilidade, um Deus para cada coisa que existia no Egito. Moisés estava acostumado. Ele já tinha ouvido falar do Deus de Israel, mas ele não conhecia quem ele era de verdade. E aí Moisés disse assim: Deus, tá bom, eu vou chegar lá e vou falar assim: ó, o Deus dos seus pais me mandaram nesse lugar. Mas quando perguntarem o teu nome, o que eu vou dizer? Amon-Ra? Nefertiti? Que nome eu vou usar para falar que Deus me mandou neste lugar? Órios? E aí Deus disse para ele assim: Moisés, diga para o meu povo, eu sou o que sou, e o eu sou te enviou naquele lugar. Eu já fiz a introdução aqui, agora eu vou te levar para onde Deus quer que você comece a entender. Quando nós vamos analisar a tradução ou o significado dessa passagem no hebraico antigo, nós vamos ver que Deus, ele dizia para Moisés a seguinte frase: Moisés, diga ao meu povo que eu sou aquilo que eles precisam. Eu sou o que eles precisam, não o que eles querem, mas o que eles precisam. Enquanto o povo queria sair do Egito, eles ficaram 430 anos naquele lugar, mais ou menos. Mas quando o povo se lembrou do Deus da promessa, ele se lembrou de quem eles precisavam para tirar eles da terra do Egito. Então estava fácil, era só Moisés chegar e dizer assim: ó, o Deus que ouviu a sua súplica, que sabe o que você precisa, me mandou até aqui para te dizer: nós vamos sair deste lugar e vamos embora para a terra que mana leite e mel. O nosso coração, ele está cheio de buscar o nosso querer. Está cheio de pessoas aqui na igreja com sonhos, com vontades e com desejos no coração, que ouviram promessas de Deus, sim, de Deus, mas encheram o seu coração de querer. Ah, mas se não for assim, não serve. Ah, mas se não for daquele jeito, não vai ser bom. Ah, mas se for para me largar o meu emprego, para largar a minha terra, minha mãe, meu pai, não dá certo. E aí nós vamos colocando a nossa necessidade na frente daquele que nos deu a promessa. Deus manda você depositar hoje tudo que tem te impedido de alcançar o que Ele um dia te prometeu aos pés dele. O Deus que é o que você precisa te chama hoje para depositar aos pés dele tudo aquilo que tem atrapalhado ele de cumprir na sua vida. Eu imagino Moisés chegando lá no Egito e falando para o seu povo assim: olha, eu fiquei sabendo que vocês estavam angustiados, que vocês estavam chorando aqui, que vocês estavam se deslacerando aqui no Egito, rasgando suas vestes, pedindo por socorro. Mas veio um Deus até a mim, e Ele disse que eu estaria nesse lugar para libertar vocês e levar vocês de volta à terra que mana leite e mel.
Mas sabe o que esse Deus mandou dizer para vocês? Eu não tenho um nome para você me identificar. Eu não me chamo, não tenho o nome de nenhum dos deuses do Egito. Mas eu me tornarei o supridor das suas necessidades. Eu me tornarei aquilo que você busca e precisa. Escute aqui, ó. Tá com fome? Ele é o alimento. Tá doente? Ele tem cura. Tá com depressão? Ele acalma o seu coração, aleluias. Tá angustiado? Ele é a alegria que brota sobre a sua vida. Tá cabisbaixo? Ele é aquele que pega na sua mão e te levanta. Está desesperado? Ele é aquele que te abraça e diz: calma. Oh, aleluia, Deus. Está pensando em tirar a sua vida? Ele é o Deus que tem vida. Aleluia, Deus. Ele é o Deus que tem solução para você, aleluia. Deus manda te dizer para renovar nele a sua esperança hoje. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele ainda lembra do que ele falou na sua vida. Ele ainda tem mudança para o seu coração, aleluia. Mas aí você olha para mim e fala assim: eu não consigo, pregador. Falar é fácil, mas tem hora que eu não consigo. Às vezes eu tento, eu me esforço, mas eu não consigo me levantar. Tem algo que me força, que me segura nesse lugar. E eu fico aqui sem esperança, aleluias. Evangelho de João, capítulo número 5. Eu imagino meu Jesus Cristo entrando em Jerusalém para as festas dos judeus, passando a uma porta chamada Porta das Ovelhas, que era a porta que dava acesso principal em Jerusalém, virando a um tanque chamado Betesda. E a palavra do Senhor diz que ali havia muitos enfermos, paralíticos e coxos naquele lugar. E existia uma crença naquele lugar de que se ficasse à beira do tanque, a água de tempos em tempos era agitada por um anjo. Era uma crença, não era anjo, era uma crença. E quando a água fosse agitada, o primeiro que descesse naquele lugar seria curado e sararia de qualquer enfermidade que estivesse. E ali tinha um homem sentado naquele lugar, com o seu leito, com a sua cama. Havia 38 anos. 38 anos sentado no mesmo lugar, com a mesma cama. Talvez levavam ele para casa e traziam de novo, eu não sei. Mas todo dia esperando a mesma coisa na sua vida. E aí ele foi alimentando no seu coração que ele tinha que ser o primeiro para ser curado. Ele foi alimentando no seu coração que ele precisava ver primeiro a água agitar para ser jogado lá dentro. E aí, pastor Gilson, nós vamos dizendo assim: ah, mas não tem ninguém que me ajuda. Ah, mas Deus fez uma promessa para mim, pastor, antes, mas eu não tenho padrinho, eu não sou filho de pastor, não acontece nada. Deus me chamou, mas eu não sou conhecido por ninguém. Deus me chamou, mas eu não sou notado por ninguém. Eu estou aqui todo dia tentando, mas não sou notado por ninguém. E aí nós vamos apegando algumas coisas. Tem pessoas que estão enfermas nesse lugar, e eu quero profetizar a palavra de cura sobre a sua vida hoje. Tem pessoas que estão enfermas neste lugar esperando. Tem pessoas que já colocaram um copo d'água em cima da televisão para orar. Tem pessoas que já foram até São Paulo visitar pastor que faz ali milagres. Tem pessoas que já foram em tudo quanto é gente pedir oração. Tem pessoas que, se brincar, já foi até benzer.
esperando alguma coisa acontecer na sua vida, quando na verdade o que precisa é você se encontrar com Ele, é você se encher dEle, aleluia, oh aleluia Deus, é você ser curado por Ele, aleluias. Jesus passou direto e chegou até aquele homem, e olhou bem nos olhos daquele homem e perguntou assim, ó: queres ficar são? Quando nós estamos muito tempo na nossa mesma posição, nós nos esquecemos até mesmo do que queremos. Quando nós nos acomodamos, nós olhamos para Ele oferecendo vida, e esquecemos do que Ele tem para a nossa vida, aleluia Deus, aleluia. Aquele homem olhou para Jesus e disse assim, ó: já tem 38 anos que eu estou aqui ao pé desse poço, e não tem um bendito homem que me joga aqui dentro quando a água é agitada pela primeira vez. Quem olhava de fora para a vida daquele homem, quando olhava, sabia o que ele precisava. Quando Jesus olha para você, Ele sabe o que você precisa. Mas fique tranquilo, se você não tem força para pedir, se você está num momento de tamanho desespero para a sua vida e não consegue clamar, Ele conhece a sua necessidade. Eu sou o Deus da sua necessidade. Jesus olhou para aquele homem e disse assim: olha, levanta-te, toma a tua cama e anda. E aquele homem se levantou, pegou a sua cama e saiu andando. E a palavra do Senhor diz que era num sábado. E Jesus disse: vai até o templo para agradecer. Ele foi até o templo para agradecer a Deus. Quando ele chegou e viu, os fariseus viram ele andando, carregando a sua cama. Sabe o que eles perguntaram para ele, pastor Gilson? Quem te curou? Nem foi esse irmão, que alegria te ver andando. Irmão, que alegria te ver de pé de novo. Que alegria ver Deus te usando. Que alegria ver você no propósito e na promessa dEle. Eles perguntaram para ele: quem te curou? Aí ele falou assim, ó: não me falou o nome não. Veio um homem até onde eu estava, mandou que eu pegasse o meu leito, a minha cama, colocasse sobre os meus ombros e andasse. Sabe qual é o nome dele? Cura. Sabe qual é o nome dele? Milagre. Sabe qual é o nome dele? Esperança para a sua vida. Sabe qual é o nome dele? Salvação para você, aleluia. O nome de Deus é o nome que está acima de todo nome, e Ele é chamado Deus provedor. Ele é chamado de Deus que faz coisas impossíveis, que trabalha aonde ninguém trabalha, que toca aonde ninguém toca, aleluia. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Pedir a equipe de louvor também preparar um louvor para nós em seguida já estarmos aqui louvando. Aquele que fala teu nome é cura. Eu quero te dizer o seguinte: nós ouvimos aqui sobre o homem que estava à beira do tanque de Betesda, que foi curado por ele, que nem sabia o nome dele, mas recebeu dele a cura e foi transformado e libertado por ele, porque conheceu verdadeiramente quem ele era. Um capítulo anterior, nós vemos uma mulher à beira do poço de Jacó, que foi ali buscar água para beber ao meio-dia. Uma mulher que estava fugindo. Escute isso, para você entender o que Deus tem na sua vida.
fugindo do encontro com a sociedade, com vergonha de quem ela era ou de quem ela havia se tornado, que ia ao poço na hora mais quente do dia pegar água para beber. E quando ela chegou no poço para pegar água, ela encontrou um homem sentado à beira daquele poço, chamado Jesus Cristo, que olhou para ela e disse: me dê um pouco de água, mulher. E ela disse assim: o senhor é judeu, não pode falar comigo, samaritano não fala com judeu, está doido? Ele dirigindo a palavra para mim, por quê? Ele disse assim: mulher, se tu soubesse o dom de Deus e quem te pegue água, você me pediria água e eu te daria água viva. E aí eles ficaram de um diálogo ali, a mulher falando para ele: o senhor não tem como tirar água daqui. E ele falando assim: olha, mulher, a água que eu dou faz brotar em você rios de água viva que vão fluir para a eternidade. O que aquela mulher queria? Água. Diga comigo, água. Aquela mulher queria água para beber. Mas o que ela precisava? De transformação. E aí Jesus disse para ela assim: mulher, eu vou te dar essa água, porque você não quer voltar mais nesse poço. Vai lá e chama o teu marido. Revelou para ela todo o pecado que ela estava entrelaçada. Tudo que afastava ela de verdadeiramente ter um encontro com Deus foi revelado. E aí Jesus disse para ela assim: olha, vai chegar o dia em que não vai ter mais separação entre os judeus e samaritanos. Não vai ter lugar, ou um monte ou templo para adorar, mas todos vão adorar em espírito e em verdade. Ela falou assim: eu sei que o Messias vem e vai dizer isso. Ele disse assim: ó, eu sou esse Messias. Ela olhou para ele. O encontro com Deus muda a sua situação. Ela olhou para ele assustada, deixou o seu cântaro no chão. Quem vai buscar água não deixa o cântaro, pastor. Quem está com sede não deixa o cântaro no chão. E aquela mulher que estava fugindo do povo voltou correndo para a cidade, gritando para o povo: eis aí um homem que falou tudo que eu tenho passado. Não seria esse homem o Filho de Deus, o Messias ou o Cristo? O que ela precisava era de água, mas Jesus tinha para ela vida. Você veio aqui hoje para buscar água, mas vai sair cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluias. Eu quero te convidar a colocar a tua mão no teu coração nessa noite. Se você sentir a vontade para abraçar o seu irmão, pode ficar à vontade, porque Deus tem cura, Deus tem renovação de promessa. Mas você tem que sentir que é Ele que fala contigo. Esteja com o coração aberto para receber Ele aqui nessa noite, aleluia. Senhor, eu te apresento o teu povo que está neste lugar, aleluia. Pai, venha visitar os corações que entraram aqui nesta noite. Pai, alguns entraram aqui desanimados, aleluias. Pai, alguns entraram aqui com as suas esperanças já desgastadas. Mas o Deus de promessa, aquele que é o que nós precisamos, está aqui hoje. E veio para renovar, meu Deus, as esperanças que estão sobre este lugar, aleluias. Pai, toca sobre este coração, aleluias. Pai, toca sobre esta vida que está aqui hoje. Toda tristeza cai por terra aqui hoje. Toda depressão vai cair por terra em nome de Jesus. Toda angústia vai cair por terra. Toda enfermidade e impedimento, em nome de Jesus, vai sair aqui hoje. Porque Tu és maravilhoso, aleluia, Deus. Porque a Tua promessa, ela é maior sobre nossas vidas, aleluias.
Derrama sobre nós, ó Deus, a tua presença, Pai. Venha tocar este coração, aleluias. Toca esta vida que está aqui hoje, ó Deus.